Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí vamos falar um pouco sobre a rodada que começa hoje, já com um jogo importante pro Vasco aí, né, pra gente ficar de olho, secando ali um dos nossos adversários. Vamos falar também sobre as partidas de amanhã e, obviamente, vamos falar bastante sobre o jogo da segunda-feira, Vasco e Botafogo, né, um clássico importante pro Vasco seguir nesse rumo aí, né, de saída da zona do rebaixamento que pode acontecer ainda nessa rodada. Então já quero convidar você a assistir, acompanhar o vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração deixando aquele joinha no vídeo e convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para vir fazer parte da nossa família se inscrevendo por aqui. Só correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho e não esquecer também de ativar o sino das notificações para sempre receber aquele aviso do YouTube no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar de manhã, de tarde e no período da noite aqui no canal. Beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre rodada, né? Uma rodada importante, com muitos jogos difíceis aí, né? Obviamente o Vasco tem um clássico contra o Botafogo, mas os nossos adversários diretos aí nessa luta contra o rebaixamento também não terão vida fácil, né? Teremos confrontos diretos e a rodada já começa hoje aí com um jogo importante, com uma partida aí que a gente vai torcer para o Grêmio vencer. O Grêmio encara em casa o Bahia. E apesar, né, de ser muito difícil o Vasco alcançar o Bahia nessa rodada, devido ali ao saldo de gols, seria muito importante aí que o Bahia não pontuasse, né, não empatasse ou vencesse ali para ficar estacionado com 37 pontos. Lembrando que se o Vasco vencer o Botafogo na segunda-feira, o Vasco também chega a 37, mas a diferença de saldo de gols nesse momento, né, o Vasco aí tem 6 gols a menos que o Bahia. Então vamos dizer ali num cenário perfeito, o Grêmio vence o Bahia por 3-0. O Vasco vence o Botafogo também por 3-0. Esse saldo de gols ali ficaria empatado e o número de vitórias também. Então o Vasco aí já alcançaria o Bahia na tabela. Amanhã temos mais jogos importantes, né? Mais alguns times aí que estão brigando com o Vasco aí nessa luta contra o rebaixamento também entrando em campo. O Red Bull Bragantino encara o Corinthians, né? O Corinthians tem 40 pontos, mas lembrando que o Corinthians também tem um confronto direto com o Vasco aí nas próximas rodadas, né? Jogo que acontecerá em São Januário. Então, por exemplo, o Corinthians perdendo amanhã, o Vasco vencendo na segunda e o Vasco vencendo o clássico contra o Corinthians, a gente já empata em número de pontos e ultrapassa o Corinthians também em número de vitórias. Então a gente tem que ficar ligado também nesse adversário. Amanhã também teremos Cruzeiro e Internacional, uma briga, um confronto direto aí na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro que tem 37 pontos e o Inter que tem 39, né? Então, na minha opinião, hoje seria mais interessante o Inter vencer essa partida contra o Cruzeiro fora de casa, segurar o Cruzeiro com 37, né? E como eu falei, o Vasco vencendo segunda também ultrapassaria o Cruzeiro, né? Que tem um jogo a menos, mas é um jogo que vai ser uma pedreira pro Cruzeiro, né? Que é contra o Fortaleza fora de casa. E também nesse domingo teremos Coritiba e Goiás. O Coritiba que já está rebaixado, não tem tantas ambições assim no Campeonato Brasileiro, mas que vem até jogando melhor, né? O Coritiba que vem melhorando ali a qualidade do seu jogo, eu acho que muito pela questão de agora não ter muito para onde correr, né? E os jogadores do Coritiba estão tentando ali mostrar trabalho ou para renovarem os seus contratos ou ali para, quem sabe, né, abrir espaço em outras equipes para a próxima temporada. Então, Coritiba aí, quem sabe, vencendo ou empatando com o Goiás para também ajudar o Vasco aí nessa rodada. E na segunda-feira, além de Vasco e Botafogo, temos mais um jogo importante e mais um confronto direto nessa briga contra o rebaixamento. Tem o Santos com 37 pontos em casa encarando o Cuiabá. Cuiabá que tem 40 pontos, ainda não se safou, né? Ainda precisa ali de pelo menos mais 2 vitórias para garantir permanência para a Série A do ano que vem. Então a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar todos esses jogos, né? Mas o principal é o Vasco fazer o seu dever de casa. Segunda-feira,
clássico contra o Botafogo, né? Lembrando que do lado do Botafogo, além de muita pressão, né? O Botafogo vendo, né, aquela gordura, aquela pontuação gigantesca diminuir aí nos últimos jogos, né? O Botafogo já teve ali até 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, agora só tem apenas 4 pontos ali para Palmeiras, Red Bull Bragantino ali se aproximando, né? Então o Botafogo vem, né, com essa pressão a mais e também vem com desfalques, né? Tem 3 jogadores suspensos, principalmente ali os seus 2 zagueiros não jogam, então a zaga reserva do Botafogo vai entrar em campo, então o time do Botafogo vem um pouco desmantelado. Do lado do Vasco, a gente vai contar ali com um reforço de peso, né? O nosso centroavante, titular, artilheiro Veggete volta ao time, né? E o Ramon Dias deve manter ali praticamente a mesma escalação do último jogo, mudando apenas aí essa vaga do ataque, né? Esse centroavante, a saída do Sebastião Ferreira para a volta do Veggete. Em relação a Marlon Gomes e Rossi, né, a expectativa era que os dois pudessem ser relacionados, né? Eles chegaram a fazer trabalhos ali de campo e bola, porém parece que a equipe de fisioterapia não liberou, né? Parece que os dois ali ainda não estão 100% aí para retornarem e por esse motivo aí devem ser resguardados para o próximo jogo, né? Para a próxima partida contra o América Mineiro, lembrando que o Vasco vai ter um período grande agora para poder se preparar, né, para essa próxima partida aí na semana que vem. Então, para esse jogo contra o Botafogo, a tendência é que o Vasco vá a campo com a seguinte escalação, com a seguinte formação tática aí. No gol, Léo Jardim, nas laterais, Lucas Piton e o Paulo Henrique, que ainda é dúvida, mas deve estar confirmado aí para esse jogo. Dupla de zaga com o Gary Medel e o Maicon, né, ganhando a vaga do Léo Pelé. Meio de campo com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. E lá na frente, Peck aberto pela esquerda, Eric Marcos aberto pela direita e Pablo Veggete centralizado, né? Esse deve ser o time. Alex Teixeira e o Paí devem ficar ali como opções para o segundo tempo, né? E, cara, eu tô muito confiante, tá? Eu acho que apesar do Vasco ter tido uma queda de qualidade no futebol que vinha apresentando anteriormente, eu acho que entrega, disposição, intensidade, força de vontade não tá faltando. Eu acho que o time tá faltando ali criar mais oportunidades, finalizar um pouco melhor, mas quem sabe aí agora contra o Botafogo em casa, com a presença da torcida, a gente não consiga, né, voltar a fazer boa partida, né, e entregar um bom resultado pro torcedor vascaíno que se encheu de esperança, né, após a vitória contra o Cuiabá. Lembrando que o Vasco agora tem 2 jogos seguidos em casa contra Botafogo e América Mineiro e quem sabe, conquistando esses 6 pontos, chega a 40, dá uma respirada, né, e vê já a sequência do Brasileiro com outros olhos e com outras possibilidades. E tem um recado também da nossa parceira do canal, a Perimet, para você que quiser fazer a sua fezinha na vitória do Vascão nessa segunda-feira, a Perimet está com aquele bônus especial para você que se cadastrar por lá de 100% de bônus no seu primeiro depósito quando você usa o código promocional CRVG. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link da Perimet e o código promocional CRVG para você tirar proveito dessa parceria. Demorou? Então é isso, bora agora para mais um vídeo amanhã de manhã com mais notícias para vocês aí referentes a outros assuntos importantes também, como por exemplo, reforma de São Januário. Vamos trazer uma notícia importante para a galera amanhã de manhã, né? Tô fazendo aí uma pesquisa bacana, então fiquem ligados que a gente volta cedinho, 5 da manhã, nosso vídeo já estará no ar, beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!